Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Abrir nossas Bíblias em João 4, versos 24 e 25. João 4, versos 24 e 25. A gente é uma alegria essa noite receber cada um dos irmãos aqui. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo em casa. Deus os abençoe. João 4, versos 24 e 25. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Irmãos, Deus, ele é espírito, e é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, que esse momento agora de louvor, de adoração, que você se coloque mesmo diante da presença dele em espírito, na presença dele. E nós sabemos que esse Jesus, da mesma maneira que um dia ele veio, passou por esse mundo, pagou pelos nossos pecados, ele vai voltar.
Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, que nós possamos estar preparados para esse dia, viver esperando esse dia ansiosamente. Então, adore Ele em espírito e em verdade, não permita que nada tire esse momento especial. Muitas vezes nós chegamos aqui, né, se torna uma coisa tão mecânica, e na hora do louvor acabamos nos distraindo com algumas coisas, mas esse momento é muito importante. Deus pode falar conosco através do louvor. Então, se coloque diante da presença dEle, não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, busque a Ele, fale com Ele. Feche os seus olhos neste momento, agradeça a Ele pela sua vida, pela semana que Ele cuidou de você, pelos livramentos que Ele tem te dado na sua vida, pelo privilégio de você estar aqui, podendo adorar, podendo aprender e ouvir da palavra dEle, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o seu nome, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada vida que está aqui presente, sonda cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando aqueles corações que precisam do seu conforto, dê força, dê ânimo, que nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, chegue ao seu trono, Senhor, como um aroma suave, ó Deus. Nós te agradecemos por cada um aqui, ó Deus, que a sua presença, Senhor, venha ser manifesta em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aplaudam o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes, pelo menos eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor. E aí eu gostaria que você respondesse uma pergunta para você mesmo, o que você veio fazer aqui? Nós viemos adorar ao Senhor, como a Fatinha mesmo mencionou, nós viemos adorar ao Senhor, né? Então que você se sinta à vontade de estar na casa do Pai, porque isso é um privilégio para nós, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito e com a nossa mente, aleluia, Jesus. Desde aqui, na presença, do que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor é Rei dos Reis. Porque o Senhor é Senhor dos Senhores. É aquele que habita no meio de nós. Aleluia. Aqui na presença, apesar do que tens feito em mim, te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, santo, justo, sempre és fiel, salva, Ele cura, Ele redime o nosso ser. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou. Seguro estou.
eu te adorarei, Senhor. Eu te adorarei em todo tempo, eu te adorarei agora. Eu te adorei no passado e eu vou continuar te adorando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Declare ao Senhor que você o adora porque Ele é Deus. Não pelo que Ele pode nos fazer, mas pelo que Ele é. Aleluia. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui. Nós estamos na casa do Pai, queridos. Quando você vai à casa do teu pai e da tua mãe, você não se sente intimidado, você não se sente envergonhado. Quando nós estamos na casa dos nossos pais, nós nos sentimos livres, nós nos sentimos à vontade, nós abrimos a geladeira, nós conversamos, nós falamos como nós somos, nós não temos trejeitos, nós realmente nos despimos. E quando nós estamos aqui, na casa do Pai, quando nós estamos diante daquele que nos fez, nós temos esse privilégio de sermos quem somos, de nos entregar a Ele e dizer: Senhor, esse sou eu, e falar para Ele das nossas angústias, das nossas dificuldades, daquilo que passa no nosso coração. Ele nos fez e Ele nos conhece, e Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os momentos, e quando nós damos o melhor de nós a Ele, isso fica para sempre no coração do Senhor, isso fica para a eternidade, isso é lembrado pelo próprio Deus, quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós entregamos aquilo que de mais precioso nós temos, Ele sempre vai se lembrar desses momentos que nós temos com Ele. Não apaga da memória do Senhor, como uma mulher fez no livro de Mateus, quando todos estavam aproveitando da presença de Jesus, mas ninguém estava aproveitando como aquela mulher, que ela pegou e quebrou o vaso que ela tinha de mais precioso, o perfume mais precioso que ela tinha, mais caro, ela entregou ao Senhor Jesus. Quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que entregar o nosso melhor. Aproveite da presença do Eterno nessa noite. Aproveite que Ele está aqui nessa noite. E derrame do teu melhor na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, pra sempre governarás, teu reino não de alabastro.
quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, Quebra o vaso de alabastro. sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramou meu amor sobre ti. Derramou meu amor sobre ti. Derramou meu amor sobre ti. Aleluia, Jesus. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Deus, não há outro em que nós confiamos mais. Não há outro em que depositamos mais, Senhor, aquilo que nós somos. A nossa identidade, Senhor, está em Ti. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós queremos, Senhor, vem de Ti, Deus. Senhor, nós temos e nós podemos mais, porque nós estamos em Ti, Jesus. Porque é o Senhor quem nos dá. Aleluia, Jesus, o melhor que nós temos, o melhor que nós... Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, santo, santo é o nome do Senhor. Exaltado é o Senhor para todo sempre. Ele está presente neste lugar, queridos. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele não descuida de nós. Ele não nos abandona. Em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante, Ele vai falar sobre a providência e o descanso em Deus. E Ele diz, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não é a vida maior do que o alimento? E aí Jesus, Ele continua falando sobre o cuidado de Deus para conosco. E Ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que vamos fazer? Como vamos pagar as nossas contas? Como vai ser o mês que vem? Como vai ser o ano que vem? Nós nos preocupamos com essas coisas. Mas o Senhor Jesus diz no verso 32, pois todas as coisas os gentios procuram, mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. O Senhor sabe do que nós precisamos. Sabe do que nós precisamos dentro de nós, mas Ele também sabe do que nós precisamos no nosso exterior. Ele cuida. Se nós olharmos para os nossos dia a dia, nós vamos ver que nós temos recebido do Senhor o cuidado do Eterno. E às vezes nós ficamos preocupados com o emprego, com a estabilidade, com a economia, com a saúde. Mas o Senhor, queridos, nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou órfãos e nunca nos deixou só. E em momentos em que nós nos sentimos sozinhos e que não tem ninguém para estar do nosso lado, é propósito do Eterno isso. Porque é nesse momento que não tem uma pessoa do seu lado. O propósito de Deus é para se mostrar que Ele é na tua vida, que Ele está do teu lado. E nesses momentos nós encontramos o abraço do Senhor, nós encontramos o braço do Senhor, nós encontramos o Senhor nos fortalecendo. Que você possa encontrar descanso em Deus. Que você possa encontrar, que a tua alma possa estar segura diante do Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar, ele diz, minha alma segura está em Ti. Porque se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, porque o Senhor é Rei. Eu fico imaginando Deus, numa mão, Ele está a minha vida e na outra está o mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle das nossas tempestades, Ele está no controle do vento. Nada vai nos atingir se nós estivermos seguros nele. Aleluia, Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Seja livre para isso.
Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, estamos aqui, Pai, e nos lançamos diante do Senhor. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguirem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, Senhor, há um lugar em ti, Jesus. Há um lugar de descanso nas tuas mãos, Pai. Ah, Jesus, venha acalmar as nossas almas, venha acalmar os nossos corações, venha colocar no lugar, Senhor, a nossa mente, que nossos olhos possam estar fixos em ti, Jesus. Ah, Senhor, e não no trovão. Senhor, que os nossos olhos possam estar em ti e não no trovão, não na tempestade, não na água, Senhor. Ah, que os nossos olhos possam estar em ti, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aplauda esse Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Estão vivos? Estão animados? Depois dos louvores, assim, a gente precisa se animar no Senhor. Porque Deus tem feito maravilhas em nosso favor. Deus está fazendo muitas coisas na sua casa, na sua vida. Então, aquiete o seu coração e creia. Creia que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Gostaria de também dar oportunidade para você adorar o Senhor com aquilo que o Senhor tem te dado, com os nossos recursos, porque nós sabemos que somente assim a obra do Senhor ela avança. Então, se você desejar ofertar ao Senhor nessa noite, isso não é a parte da nossa adoração, tá, irmãos? Os nossos recursos fazem parte da nossa adoração a Deus, assim como o louvor, o estudo da palavra. Então, se você desejar, nós vamos orar. Nós temos 2 caixas de ofertas aqui, e nós queremos expandir o reino de Deus aqui nessa terra, porque nós estamos investindo na eternidade, amém? Quando nós fazemos isso, e nós estamos dizendo assim, olha, o dinheiro não me domina, porque eu sou generoso, porque o nosso Deus é generoso. Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus?
Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, obrigado, porque nós sabemos que muitas coisas o Senhor tem nos dado, Deus. Muitas coisas o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, por isso nós estamos alegres, felizes com aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Seja abençoando, Pai, aquele que irá ofertar ao Senhor, aquele que vai dizimar também, ó Deus, porventura aquele que está sem o trabalho, ó Pai, que o Senhor possa estar manifestando, ó Deus, provendo o sustento para essa pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, amém e amém. Pode trazer, meu querido, em nome de Jesus, se você desejar, o restante pode se sentar, os irmãos. Amém, irmãos? Hoje é um pouco dia meio atípico, né? Amanhã é feriado, então alguns já aproveitaram e já estão viajando, aproveitando o feriado. Eu gostaria de reconhecer os nossos visitantes aqui nessa noite. Alguém pela primeira vez entre nós? Ali, obrigado. Ali também, sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus. A tia Lloyd, o tio Darcy, são missionários, amigos nossos. Nossos pais também ali, né, nos ajudando muito no seminário, fomos vizinhos também. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos ajudaram muito ali no seminário, né, tem um papel importantíssimo na nossa vida. E todos vocês que já têm vindo, têm frequentado, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre encontros com Jesus, sobre a cura de um cego de nascença. E aproveitando a cura, nós temos um testemunho lindo, maravilhoso que Deus tem feito. E eu gostaria de convidar a Tati aqui à frente. Ela vai dar um testemunho naquilo que Deus tem feito. Hoje de manhã eu falei para os irmãos aqui, Deus tem muito para nos abençoar, Ele tem muito também para nos dar, e eu posso contar isso, eu não posso esconder o que Deus tem feito na minha vida. E diante de tudo isso que nós vamos falar nessa noite, a Tati tem um testemunho que você vai entender que Deus tem feito maravilhas na vida dela, também do Kleber, de sua família. Graça e paz, irmãos. Eu tô meio nervosa, se o microfone tremer é porque eu tô tremendo. Eu vou tentar ser breve no meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu fui crescida na igreja. Minha mãe, ela me criou dentro da igreja e eu sempre conhecia a palavra. Só que eu conhecia, era jovem, não temia Deus. Então era meia doidinha, vamos se dizer. Fazia bastante coisa errada. E quando eu estava com 21 para 22 anos, eu engravidei do Vitor. Nessas doiduras minhas, assim, eu engravidei do Vitor. E aí, na gravidez, eu sempre sonhava, eu fazia as ultrassons dele, e sempre o médico falava que estava tudo bem. Mas eu sempre sonhava que ele ia nascer com uma deformidade, uma malformação. E aí, eu sempre comentava com a minha mãe. E ela falava, não, fez ultrassom, você perguntou para o médico, está tudo bem? Está tudo bem. E quando ele nasceu, o médico tirou ele da minha barriga. Alguns conhecem a história do Vitor, mas ele nasceu com uma formação que chama estrofia vesical. Para quem não sabe, é uma malformação que dá no aparelho urinário todinho. Então, ele nasceu sem o pipizinho, e aí, por conta disso, a barriga dele era aberta, porque a barriga não fechou, a bexiga era para fora, ela era do avesso, ele não tinha canal urinário, ele não tinha nada. E quando o pastor pregou de manhã, ele vai pregar de novo, ele falou muito desse julgamento, que a pessoa fala assim, mas está em pecado, por isso que
nasceu desse jeito, era toda torta, por isso nasceu desse jeito. E eu não entendia o porquê dele ter nascido desse jeito. E eu também conhecia a palavra, mas não me interessava muito nisso. E quando ele nasceu, eu comecei a me interessar. E procurei, porque eu falei assim, quem que eu vou procurar? Minha mãe, ela ficou bem abalada, e eu era sozinha, mãe solteira. E aí eu falei, eu vou ter que me apegar a Deus. E o Vitor ficou em casa 42 dias aberto, que os médicos daqui da cidade não conheciam o problema dele. Não tinham muito o que me orientar. E eu me apeguei, foi nisso que eu fui me apegando a Deus. Mas eu estava assim, com um pé no mundo e um pé com Deus. E aí, o Vitor, com 42 dias, ele fez a primeira cirurgia dele lá em São Paulo. E ficamos um mês no hospital. E antes dele fazer essa cirurgia, ele ficou em casa, aberto, eu que fazia o curativo, eu que cuidei dele. E eu recebi muita ajuda, assim, de pessoas que eu nem conheço. E eu tive que ficar lá, eu fiquei 30 dias no hospital, depois eu fiquei mais 2 semanas. Lá eu recebi telefonema de pessoas que eu nem conhecia, que me deu assim, a chave do apartamento, pode ficar o tanto que você quiser, o tempo que você precisar. E eu nem conhecia. O telefone tocou e eram pessoas assim, recebi fralda, eu fiquei 1 ano sem comprar fralda. Ele precisava de bastante curativo, essas coisas. Nunca precisei me preocupar com nada. E eu não podia trabalhar também. Minha mãe me ajudava com o que ela podia. E sempre estava suprindo, Deus estava me suprindo. E eu não entendia o porquê daquilo estar acontecendo comigo. Aí um dia, num domingo, assim, bateu uma vontade de ir na igreja. Só que eu ainda, como eu estava com o pé lá e outro cá, eu falei assim, eu vou numa igreja bem grande. Aí eu vou chegar a hora que já tiver começado o culto, tudo pensado na minha cabeça. E vou sentar longe de todo mundo, que eu não quero ninguém me chamando para célula, para não sei o quê. Não quero participar e eu só vou porque eu estou com vontade de ir. Aí procurei uma igreja bem grande, cheguei lá, fiz desse jeito. Procurei aquela fileira vazia e sentei. Já estava assim, já tinha uns 15, 20 minutos de culto, porque eu decidi em cima da hora. Pedi para minha mãe ficar com o Vitor para mim. E na hora que eu sentei, Deus conhece o nosso coração. Veio 2 moças, uma sentou de um lado, outra sentou de outro, e falou assim, você é nova aqui, né? Eu falei, meu Deus. Aí, naquilo, foi indo, foi passando o culto, aí tem aquela parte que fala se você, se você quer, eles chamam lá na frente, falam se você quer se entregar para Cristo, e aí tem aquela parte toda emocional. Só que eu fui, aí eu queria ir, mas estava com vergonha. Aí a moça que estava do meu lado pegou e falou assim, eu vou com você. E aí eu fui, mas eu imagino, me conhecendo, que ia ser no calor do momento. Eu ia, depois eu não ia mais. Eu ia porque eu tocou aquela música bonita, e eu ia e não ia voltar mais. Mas aí nisso eles entrou lá dentro, preencheu o papelzinho e tudo. E as moças falaram assim, se você quiser a gente vai na tua casa dar discipulado. Eu falei assim, então, mas meu marido não gosta. Mentira, eu era mãe solteira, nem tinha marido. Mas era porque eu não queria ninguém me enchendo. E aí, na outra semana, eu nem ia no culto, no domingo. Tinha até esquecido. E elas me ligaram. Uma delas tinha pegado meu telefone. E elas me ligaram e falaram assim, escuta, o culto vai ser bom, vem. Aí eu fiquei sem graça. Falei, não, eu vou. Mas fui daquele jeito. E aí todo domingo elas me ligavam, me chamando. E eu comecei a gostar. E aí eu comecei a sentir no meu coração de
fazer um discipulado, de fazer um estudo. Eu comecei a querer saber mais da palavra. E aí eu procurei elas, e elas começaram a me dar o discipulado. E nisso Deus foi me dando entendimento do que, porque eu passei muita coisa com o Vitor e ainda passo. Quem me conhece, sabe o que eu passo com ele. Ele fez várias cirurgias, ao todo foram 7 cirurgias que ele fez até hoje. Ele pegou uma bactéria 3 anos atrás. Só que eu sempre descanso, porque eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você não fica preocupada? Nossa, você fica tão calma, você está aí como se nada tivesse acontecendo. Minha mãe às vezes fica brava comigo de ver minha tranquilidade. Mas eu falo assim, Deus, Ele estava cuidando desde a barriga. E se alguma coisa acontecer, é permissão de Deus. Porque Ele cuidou desde dentro da minha barriga. E eu comecei a ter entendimento que Ele me mandou o Vitor para eu mudar, para eu começar a fazer a obra. E aí nisso eu fiz 1 ano de discipulado com as meninas. Só que lá dentro daquela igreja, eu acho que eu não ia conseguir fazer a obra. Só que eu estava indo. E aí Deus colocou eu no meu trabalho. Eu conheci o Kleber, meu marido, e ele ia na Batista Videira. E aí, por fim, ele não gostou da igreja que eu ia, e eu falei, vou ter que mudar, porque se ele não for lá, vai ficar não vai dar certo. E eu comecei a ir na Videira, da Videira eu vim para cá, e aí eu falei, agora é a hora, e eu vou começar a ouvir o chamado de Deus para mim. E graças a Deus eu estou aqui até hoje. E tentando, na medida do possível, ajudar na obra. Sempre feliz e assim, sempre pensando que é para Deus, porque eu sei que Deus, hoje eu entendo que Deus me mandou o Vitor do jeito que ele é. Não foi para me castigar, como eu já ouvi gente me falar, ou porque eu estava pecando muito e aí foi um castigo. Eu não penso nisso. Eu penso que ele foi um milagre na minha vida para Deus me chamar, porque Deus conhece o nosso coração. E eu acho que ele falou, é assim que eu vou mandar um filho para ela, porque assim ela vai entender que ela tem um chamado. E é isso. Eu fui indo e sempre Deus colocando e me encaminhando, porque Ele sabia, se for assim ela não vai, então vai desse jeito. E Deus conhece o nosso coração e Ele conhece o coração de cada um. E hoje eu senti esse chamado de vir aqui falar, eu não corria de falar assim em público, mas eu senti de verdade dentro do meu coração de falar, porque eu sempre escuto o pastor falar que quando Deus chama a gente tem que ir. Então é isso. Queria contar a minha história, foi bênção de Deus. Obrigado, Tati. Amém, irmãos? Deus tem feito coisas e maravilhas, né? Na nossa vida. A gente tem visto a luta que eles têm passado, mas Deus tem dado a vitória. Amém? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 9. Nós vamos falar, sobre a cura do cego de nascença. E essa série que nós estamos tendo, Encontros com Jesus. Irmão, se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus, não adianta. Se eu não nascer, se eu não acreditar em Deus, em aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu não posso ver o reino. Então, por isso que nós estamos trabalhando no Evangelho de João, porque muitos aqui tiveram um encontro com Jesus. E esse aqui vai ser a cura do cego de nascença. João capítulo 9, verso 1 ao 9. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele,
nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra que é viva, eficaz e mais poderosa, ó Deus, de que muitas outras coisas, ó Pai, para nos dar vida, trazer salvação, trazer cura, trazer libertação aos cativos, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor que transforme vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que nós sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, nós sabemos que ela há de fazer muitas coisas, ó Deus, e muitas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, assim nós acreditamos. Amém, irmãos? Eu preciso de um feedback, senão a gente fica, parece que a gente está falando sozinho, tá? Então, quando você tem um encontro com Jesus, ou com quem já teve, a sua vida ela é transformada. Assim como a Tati falou aqui, a nossa vida precisa ser transformada. Ela não pode ficar do mesmo jeito, porque eu tive um encontro com Jesus. Então agora a minha casa é diferente, a minha vida é diferente, no meu trabalho eu vou ser diferente, porque eu tive uma transformação com Jesus. E Jesus, ele estava em Jerusalém aqui. Na verdade, ele nunca morou em Jerusalém, só tinha as festas anuais, quando Jesus ia e passava. Quando na verdade o ministério de Jesus, ele se dava basicamente ao redor do Mar da Galileia, e ele fixou mais o seu ministério em Cafarnaum ali, naquela região. E quando, ao passar Jesus, ele viu esse cego. Esse cego, provavelmente, quantas pessoas não passavam ali e não observavam esse cego? Passavam o tempo todo, mas não olhavam para ele. Então isso também deixou esse cego, quem sabe, desacreditado, sem esperança. Até que Jesus passou por ele. E Jesus via. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele via pessoas cegas, espiritualmente falando. Não apenas cega de uma deficiência visual. Uma cegueira espiritual, que eles não estavam vendo. Porque o Deus deste século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas. A Bíblia diz isso. Então, quando Jesus passou em Jerusalém, ele viu esse cego. E alguns princípios para a nossa aplicação, eu gostaria de passar bem rapidamente com você nessa noite. Primeiro, Jesus está demonstrando uma sensibilidade diante da dor da pessoa. Jesus está demonstrando essa sensibilidade. Eu tenho sido sensível em relação à dor de outras pessoas. A pessoa fala assim, olha, estou passando por isso, isso, isso. Eu tenho sido sensível àquilo que ela está passando? Aquela dor que ela está passando? João 9,1 diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus não só te vê, como ele se importa com você. Jesus se importa. Como a Ju falou, teve momentos que, às vezes, parece que nós estamos sozinhos, humanamente falando. Mas Jesus, nosso Deus, está conosco o tempo todo. É que muitas vezes nós queremos sentir, e a nossa fé não é baseada em sentimentos. Ela é baseada em decisões. Eu decido servir a Cristo. Muitas coisas não é baseada em sentimentos. Se eu não sentir um arrepio no louvor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não é por aí que funciona. Porque a nossa fé, a nossa adoração é baseada em decisões. Olha, eu decido servir a Cristo. Eu decido fazer isso, outro para Cristo. Então, ninguém passa desapercebido diante dele, porque ele está nos vendo. Amém, irmãos? Ele está nos vendo o tempo todo. Então, diante de alguma circunstância, diante de uma dor de uma pessoa, se eu não me sensibilizar, alguma coisa está errada comigo. Então, preciso ter essa sensibilidade. Segundo, esse ponto acho que chamou a atenção da Tati, né?
não dá espaço para julgamentos. Quantos juízes nós temos no mundo hoje aqui? Não falo juiz formado, não. Juízes que gostam de condenar, que gostam de acusar, que gostam de apontar dedo. Versículo 2 de João 9. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem, esse cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nem sempre o pecado é uma evidência de que alguém, para nascer, por exemplo, com alguma deficiência. E muita gente nasce assim. Até pouco tempo atrás, e eu acho que ainda alguns acreditam, na questão de pecados hereditários. Alguma coisa desse tipo. O meu bisavô pecou, então eu venho. E muita gente acredita, porque às vezes nós vemos em redes sociais. Olha, a minha família, a família tal, do sobrenome tal, bebe, porque é da família tal, então eu bebo. Minha família bebe, eu vou beber. Eu vou quebrar isso na minha vida. Porque Jesus quebrou isso. É uma maldição. Então essa maldição hereditária que muitos pregam, não bate com a Bíblia. Não bate. Isso é Velho Testamento, que Jesus veio para cumprir a lei. Então quando eu vejo isso, eu posso ter esse entendimento que não dá espaço para julgamento. Nesse contexto aqui, ele está dizendo, não foi este homem. Ele não nasceu cego porque os seus pais pecaram. Eu não nasci com uma deformidade porque meu pai pecou lá atrás. Porque às vezes hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui eu não estou dizendo que o pecado ele não exime a pessoa de algumas coisas, tá? Se eu estou pecando o tempo todo, automaticamente o meu corpo vai sofrer alguma consequência. Um exemplo, se eu uso drogas, eu estou falando dentro do âmbito cristão, tá? Tem gente que, se a gente vê o mundo afora aí, dentro do cristianismo, por exemplo, alguém que tem alguns vícios, o meu corpo vai sentir essa somatização aí. Às vezes até é algo psicológico. O meu corpo vai sentir. Então os discípulos querendo pegar alguma coisa para julgar, mas Jesus não vê dessa forma, porque o olhar dele é de misericórdia, é um olhar diferente. É um olhar de amor, ele não está olhando o exterior da pessoa. Ele está vendo o interior, porque Deus está trabalhando o tempo todo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu coração. Se eu quero mudar, se eu quero mudança de vida, Deus está trabalhando. E Ele envia pessoas, e às vezes dói ser moldado por Deus, porque Ele não vai somente dar a palavra, Ele envia pessoas para nos ajudar nisso. E eu fecho os olhos, não, eu não quero saber, é onde eu vou sofrer. Só que eu não posso dar ouvidos para acusadores o tempo todo. Porque pessoas estão se especializando hoje em acusar, em apontar. Mas quando eu aponto para mim, eu sou pior do que aquele. Muito pior às vezes. Então não cabe a nós ficar julgando, condenando. Porque essa pessoa, ninguém sabe a história de vida de cada um. Se cada um subir aqui e contar a sua história de vida, eu acredito que muitos vão chorar. E aí nós vamos olhar diferente. Então às vezes nós gostamos de condenar pessoas, mas eu não posso fazer isso. Às vezes eu estou num ambiente de pessoas que estão questionando o tempo todo, julgando o tempo todo umas às outras. Eu preciso parar. Gente, não posso ser um termômetro, ficar medindo a temperatura do ambiente só. Eu preciso, independente se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. Olha, está errado. Isso aqui não é bíblico. É assim que a pessoa vai aprendendo e a gente vai aprendendo. Então, meu Deus, será que essa pessoa não engravida porque ela está em pecado? Olha, não está grávida, está em pecado. Isso é pecado de certeza. É por conta da língua da mãe dela. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Não é assim que funciona. Será que essa pessoa não arruma emprego porque está em pecado? Lembra que eu não estou eximindo o pecado, tá bom? Pecado existe. E não é erro. Hoje o pecado está sendo chamado de erro. Não, é pecado. A pessoa adultera lá, ele errou. A pessoa mente até dizer chega, ele está errando muito. Não, não é erro. É pecado, tem nome. Pecado. As pessoas não gostam de ser confrontadas, natural. Quem que gosta de ser confrontado? Ninguém. Aí começa... Meu Deus, meu pai, papai, para papai. Fica o tempo todo assim, tem que ser macho, tem que ser homem de Deus, tem que se posicionar.
Agora fica o tempo todo chorando, não gosta de ser confrontado, então não julga, não condena. É assim que a gente tem que viver a nossa vida. Não, eu não quero ser confrontado por ninguém, então vou ficar na minha. Mas mesmo assim eu vou ser. Eu sou no mundo. Principalmente no mundo caído, que Satanás está fazendo a sua casinha aí, ó, o tempo todo, para as suas armadilhas o tempo todo. Então não necessariamente pode ser uma permissão de Deus para a questão de pecado. Mas às vezes pode, Deus tem propósitos para a nossa vida em relação a isso. De repente, aquilo que nós ouvimos, às vezes o Vitor nasceu, né, dessa forma, para algum propósito ele tem. Porque Deus quer manifestar a obra dele, a glória dele. Ele quer trazer cura, ele quer manifestar a cura dele sobre nossas vidas. Por que Paulo teve um espinho na carne? Eu sempre falo isso. Paulo teve um espinho na carne e clamou ao Senhor 3 vezes. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Ele entendeu, já entendi. Ele continuou com o problema. Ele continuou com aquele problema. Então, às vezes, é para manifestar o poder dele lá na frente, não agora. Terceiro, Jesus sempre aponta para a esperança. Jesus sempre vai apontar para a esperança. Ele sempre oferece a esperança. Fala, olha, se você não se arrepender e crer em mim, você vai para o inferno. Eu fico meio assim, porque hoje os pastores estão acariciando, né, o ego das pessoas. Então é por isso que lota algumas igrejas, né? Olha, se você não for para o céu, você vai para um lugar ruim. Um lugar meio, sabe, assim, chato. Irmãos, inferno. O inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo, no juízo final. E ali, algumas pessoas falam, né? Eu prefiro ir para o inferno com fulano e ciclano, após esses escândalos, né? Com alguns famosos aí. Eu prefiro ir para o inferno. Ninguém sabe como que é o inferno. Porque se soubesse como que é o inferno, e algumas pessoas dizem assim, o inferno é aqui na terra. Quem dera se fosse assim. Comece a estudar sobre o inferno. A gente estuda muito sobre o céu. Comece a estudar o que é o inferno. Imagina uma luta que você tem passado aqui, que Satanás não te deixa em paz. Imagina no inferno. Então eu não posso ficar olhando meus amigos, minha família, caminhando para o inferno e achando bonito. Porque eu sei que não é um lugar legal. Eu preciso resgatar. Resgatar, que eu quero dizer assim, falar, que é Cristo que resgata, não sou eu. Mas é Cristo que vai fazer a obra. E ele aponta para a esperança. João 9,3 diz assim: disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então se manifestou lá, manifesta aqui também. Amém? Há esperança para você. Deus se manifesta em meio à dor, em meio a uma tragédia, em meio a uma pandemia. Deus se manifesta. Quantas pessoas estão sofrendo durante esse tempo de pandemia? Mas quantas também Deus não tem manifestado a vontade dEle, a glória dEle, a obra de Deus tem feita? Eu lembro de uma ilustração que perguntaram para Billy Graham, quando aconteceu um incidente ali, né, das Torres Gêmeas. Acho que foi 2001, se eu não estou enganado, né? 2001. Quando o avião bateu naquela torre e morreram muitas pessoas. E uma pessoa disse para Billy Graham, falou assim, onde está Deus? Por que Deus não evitou esse avião de bater nessa torre? Onde Deus estava? Aí Billy Graham, sabiamente, disse assim, no mesmo lugar que ele viu o seu próprio filho morrendo na cruz do Calvário. Deus estava no mesmo lugar. Cuidando de tudo, sabendo de tudo. Onde Deus estava quando aconteceu o tsunami, lá na Indonésia e outros países, no mesmo lugar, sabendo de tudo, sabendo do que ia acontecer, porque propósito Deus tinha. Mas ninguém fala que em alguns países matam e perseguem cristãos. Ninguém comenta essa parte. Será que não seria um juízo de Deus para essas nações? E quem entra na frente dos juízos acaba sofrendo. Tem um pastor que ele está sendo massacrado o tempo todo hoje aqui no Brasil, por conta que entrou na frente do juízo de Deus. Querendo falar que Deus não sabia o que ia acontecer. Deus não sabia, pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa, nada. E Billy Graham fala para esse homem, falou, Deus está no mesmo lugar. Assim como aconteceu uma tragédia com esse pessoal, aconteceu uma tragédia em termos,
porque era um propósito de Deus, na vida do seu próprio Filho, Jesus. Então ele está no mesmo lugar, reinando. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. Deus não tem prazer na desgraça. Deus envia pessoas para nos ajudar. Por quê? Porque Ele está agindo o tempo todo. Então Ele envia pessoas para nos ajudar. Eu já comentei aqui algumas vezes, e a tia Lloyd, o tio Darcy sabe disso, que no seminário nós não tínhamos sustento nenhum. Além da igreja, claro, né? Para o nosso estudo. Mas aí a gente queria comer alguma coisa diferente. Queria tomar uma Coca-Cola. Queria tomar um tereré, tinha acabado a minha erva de tereré, eu queria tomar um tereré. Olha só que coisa tão básica. Naquele mesmo dia que acabou a minha erva de tereré, porque lá todo mundo era viciado em tereré. O tempo todo tomando tereré. O que aconteceu? No mesmo dia, eu fui orando a Deus, né, na nossa oração diária. Eu falei, Senhor, até minha erva acabou, agora eu estou danado. No mesmo dia, o missionário Zé Antônio, no mesmo dia, não foi no outro dia, ele chegou com 2 pacotes de erva, do nada, nunca me deu. Falou assim, eu comprei uma erva, não gostei. E eu gostava daquela erva. Ele falou, toma aqui. Coisa básica, tá? Estou falando de coisas básicas. Do mais básico. Imagina outras coisas que Deus tem feito. Muitas outras coisas Deus tem feito. Porque nós não tínhamos dinheiro, então Deus mesmo assim cuidava. Aquilo que a Ju falou no início também sobre o cuidado de Deus. Deus cuida dos pássaros, das flores. E Deus não vai cuidar de nós que somos filhos dele. Deus cuida. Amém, irmãos? Então, creia no que Deus está falando, fazendo, e não fique olhando para os julgadores, não fique olhando para os condenadores. A esperança abastece a nossa vida. Ela tem abastecido. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que Jesus está fazendo o tempo todo muitas coisas para mim. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a minha resposta em relação a isso? Então não fique esperando que os outros mudem. Muda a sua atitude. Esse é o nosso dilema, né? Querendo que o outro mude o tempo todo. Mas começa a mudar você. Você vê que a diferença vai acontecer. Amém, irmãos? 4. Eu preciso focar na missão redentora de Jesus. Focar numa missão que Jesus veio para redimir os pecadores e tirar do lamaçal de pecado e colocar numa rocha viva, firme, que é Ele mesmo, que é Jesus. Às vezes eu estou cansado já de ouvir, eu já sei, eu sou salvo. Quantas pessoas, às vezes até nos assistindo agora, estão precisando de salvação? Quantas pessoas estão necessitando de ser salvas? Às vezes só querem a cura, e Deus vai dar a cura. Nós cremos nisso. Deus vai libertar a pessoa de vícios. Nós cremos, acreditamos. Mas e a salvação? Muitos estão buscando apenas as bênçãos de Deus. E o Deus da bênção? Ninguém procura. Muitas pessoas procuram, óbvio. Mas a gente precisa focar na missão redentora de Jesus. Ele mesmo falou em João 9, 4, 5. Irmãos, está mais no slide por conta do tempo, tá bom? A gente está diminuindo um pouco mais o tempo por conta da pandemia, etc. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus dizendo. E hoje nós somos um reflexo de Cristo. Nós somos a luz, os luzeiros, iluminando as coisas aí. Iluminando esse mundo. E Jesus está dizendo aqui num contexto, né, cultural, que não tinha iluminação. Hoje é simples, né? Hoje é simples, você aperta o interruptor, já assim, agora por voz também, né? Lâmpadas por voz e etc. Ou seja, ele estava dizendo assim, olha, quando a luz chega, as trevas precisam sair. As trevas precisam ir embora. Eu vou pedir para o Fábio apagar as luzes. Só um pouquinho, por favor, Fábio. Nós estamos vendo, cada um de nós, estamos vendo. As trevas chegaram. Aí entram os cristãos, iluminando. Ó, começou a ver. Sabe por que às vezes, obrigado Fábio, sabe por que? Porque às vezes nós não conseguimos
nós não gostamos da luz, às vezes, e muita gente não gosta da luz, porque ela mostra o nosso ser, o nosso eu. Ela mostra, você olha assim, ela está te mostrando. No escuro ninguém vê nada, nas trevas ninguém vê nada. Na noitada que muitos participaram, e eu já participei também, quando eu era do mundo secular, ninguém via nada, não estava nem vendo, não queria nem saber. Então na escuridão ninguém enxerga nada, mas quando a luz vem, ela mostra aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso transformar, e só Jesus pode fazer isso. Então quando a luz começa a resplandecer, Jesus começa a resplandecer, as trevas precisam ir embora. A luz chegou, as trevas foram embora. Está vendo algumas trevas aqui? Porque a luz chegou. E quando Jesus fala nesse contexto, que nada, eu preciso trabalhar durante o dia, e hoje a gente pode estender um pouquinho a mais por conta da energia, tem luz, né, elétrica, então é mais fácil focar na missão redentora de Jesus, focar na missão de Jesus Cristo. Então quando você chega onde tem trevas, onde as pessoas estão falando mal, estão fazendo aquilo que o diabo gosta mesmo, as trevas têm que vazar, tem que dissipar, tem que acabar. Ó, a luz chegou, respeita, que a luz está aqui. Se eu tenho luz, se eu tenho autoridade, tá? Se eu não tenho autoridade vai ficar difícil. Mas se a luz está ali, porque tem aquela luz opaca, é difícil, não ilumina, mas tem aquela luz que brilha. Jesus está nesse camarada, Jesus está nessa irmã. Amém, irmãos? Então com isso não tem negociação com o diabo. A luz chega, acabou. Diabo, tchau. Pega essas coisinhas aí, como diz alguns, né? E vai embora. Quinto, preciso ter expectativas que o sobrenatural acontece. E nós vivemos no sobrenatural. Ninguém vive no natural. Quando você entrega o teu coração a Jesus, você já vive no sobrenatural de Deus. Preciso ter essa expectativa que o sobrenatural acontece. Olha só o que diz João 9,6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem, do cego. Quanto tempo ele estava ali? Já desde nascença. A Bíblia não fala a sua idade. Mas quanto tempo ele não viveu cego? E Jesus cospe no chão, faz uma mistura. Interessante que ele fez isso no sábado. E agora eu preciso mudar um pouco o meu discurso, que está sendo gravado. E as pessoas hoje, qualquer coisinha, estão processando, né? Então, as religiões comparadas, que agora eu vou ter que mudar o termo, as religiões comparadas pegam e falam assim, não, Jesus está trabalhando no sábado, onde já se viu? Eles estão preocupados com o cego? Não. Os religiosos não se preocupam com a pessoa doente. Ele não se preocupa com aquele que necessita de salvação. Ele preocupa com o sábado. Olha a preocupação. E Jesus curou no sábado. Isso trouxe um mal-estar para os fariseus, para os religiosos da época. Eles não entendiam que nós precisamos ter expectativa que a qualquer momento Jesus, o que ele quiser fazer, como ele quiser fazer, ele vai fazer. Aquele cuspiu no chão, fez saliva, né? Misturou saliva. Alguns falam um lodo, em algumas versões, vamos dizer que ele fez um lodo e aplicou. Mas ele poderia ter dito, como em outras ocasiões, você está curado, a tua fé te salvou, pronto. Mas ele trabalha do jeito que ele quer. De repente você vê aqui hoje necessitando de uma cura. Ore ao Senhor. Por que Deus vai negar? Se for da vontade dele, ele vai te curar. Ele vai trazer cura para você. Trazer salvação. Trazer libertação de alguma coisa. Ele pode fazer isso. Então só não acontece com aqueles que não acreditam. Porque aqui, falando mais no nosso contexto, Jesus fez um ato profético. Ele misturou e falou, olha, agora você vai enxergar. E esse homem saiu todo contente, glorificando a Deus. Sexto lugar, Jesus revela a obediência como a melhor resposta. Eu tenho revelado uma obediência a Deus como a melhor resposta a Ele. João 9,7a. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Como aquele paralítico que estava no tanque de Betesda.
esperando muito e muito tempo ali, ó, para ser curado, as águas agitadas, e ele não conseguia chegar, porque outros chegavam na frente. E Jesus chegou, não falou para ele, mergulha no tanque. Não, falou, você está curado. Foi diferente. Mas Jesus quis curar. Então revelou obediência. Então Jesus não pediu para que ele fizesse outra coisa a não ser isso. Olha, faça o que eu estou pedindo. Ele obedeceu. Obedece, como que diz aquele ditado lá? Manda quem obedece, como é que é? Manda quem pode, muito obrigado, Ju, e obedece quem tem juízo. Então ele teve juízo, falando, vou enxergar. Por que eu vou ser orgulhoso dessa maneira? Não, eu não vou ser. Então nós não compreendemos os propósitos de Deus, mas seja obediente a Deus, como resposta a Ele. Tudo que Ele tem te dado, seja obediente ao Senhor, porque Ele tem te dado muitas coisas. Amém, irmãos? Amém? Amém. 7º, causa mudanças para toda a vida. Quando Jesus chega, tem que causar mudança, não pode ficar do mesmo jeito, porque Jesus, Ele traz mudança para nós, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Então prepare o teu testemunho, que você vai ter muita história para contar, tanto aqui como com os seus vizinhos, com os seus familiares. Quantas histórias nós temos e nós precisamos contar, nós precisamos falar, ei, Jesus fez isso e isso comigo, Ele pode fazer com você. Às vezes nós estamos calados, nós estamos quietinhos, e as pessoas não vão conhecer a Cristo. Nós precisamos falar. Além do testemunho também, nós precisamos falar também. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então isso a gente pode ter certeza que vai causar mudança para toda a vida. O homem foi lavado e voltou vendo. Ele lavou, melhor dizendo, e voltou vendo, lá em João 9, 7b. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Isso que é bênção. 8º, gera um testemunho transformador. João 9:8 diz assim, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Agora gerou uma transformação nele, ele é um homem diferente, agora ele enxerga. Quem sabe hoje, ou tempos atrás, eu não enxergava espiritualmente falando. Eu era cego, de repente Jesus tirou aquele tampão dos meus olhos, agora eu vejo. Porque esse é o objetivo de Satanás. Cegar o entendimento dos incrédulos. Mas aquele que crê, Jesus transforma. Aí a pessoa vai ter um testemunho maravilhoso na tua casa, na sua família. Ele vai na casa da sua família, ele não vai começar a procurar brigas, não. Ele vai ser diferente. Ele vai na casa de alguém, ele não vai começar a procurar alguma coisa para brigar, porque agora ele é um homem diferente. Como esse homem aqui. Moody, o evangelista norte-americano e pastor também, né? Foi um grande homem de Deus. Ele disse assim, se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Porque agora aquela família que estava gritando o tempo todo, né, jogando prato, copo um no outro, faca, tentando acertar. Eu estou falando algo que acontece, irmão, não estou falando nada diferente. Agora não, agora eles vão perceber, opa, aconteceu alguma coisa naquela família. Quem sabe você pode ser a resposta para o seu vizinho. Ele está precisando, mas às vezes ele tem vergonha de perguntar alguma coisa, de pedir alguma coisa. Quem sabe não é hora de eu fazer um bolo para esse vizinho e entregar para ele. Olha, não sei porquê, mas eu estou te entregando aqui. Uma cesta básica, uma roupa, alguma coisa. Quem sabe alguém está esperando alguma coisa de mim. Uma palavra de consolo, uma palavra de orientação. Se Cristo estiver em tua casa, os vizinhos logo perceberão. Porque agora a minha casa é uma casa de paz. Amém? Minha casa ela não é perfeita. A nossa casa não é perfeita. Mas agora Cristo habita no meu lar. Então Cristo rege todas as coisas no meu lar. Porque Cristo está lá.
Então vai gerar uma mudança transformadora. E quando Jesus faz isso, algo acontece na minha vida. Por isso que eu peço sempre encarecidamente, não fale mal da igreja, não fale mal de Deus, não fale mal de pastor, não fale mal de irmãos, não fale mal na frente dos seus filhos. Porque ele vai pegar as dores. Evita falar isso. Ele vai pegar as dores. Não fale mal também do seu patrão, não fale mal também do amigo do seu lá no amigo que trabalha com você. Evita falar esse tipo de coisa dentro de casa. Já que agora minha casa é um lar cristão. Cristo está lá. E para a gente finalizar, em nono, reafirma a nossa identidade. Gente, são vários tópicos, mas são curtos, tá? Reafirma quem eu sou em Cristo. Novamente eu falo, eu preciso me posicionar. Eu sou cristão ou eu não sou cristão? Em cima do muro não existe. O muro é do diabo. A indecisão é de Satanás, não existe. Não, eu quero dizer em cima do muro, tá? Não estou falando indecisão da nossa vida cotidiana. João 9,9 fala assim: alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Gente, sou eu. É aquele mesmo que estava mendigando com os olhos tapados lá, cego. Sou eu. Então agora eu posso reafirmar a minha identidade. É você, ô Paraíba. É você que estava lá encharcando o coco e agora está indo, dando uma de crentinho lá na igreja? Que andava, né, com mulheres, que se drogava e fazia um monte de coisa. Está lá na igreja se disfarçando de pastorzinho. Quem já não ouviu isso? Né, agora está dando uma de santinha, agora, né, está lá, né, se escondendo, né, atrás da religião. Irmãos, não se preocupe com isso. Reafirme a sua identidade. Olha, antigamente eu era assim mesmo, mas Jesus me transformou para a glória dele. Hoje eu sou transformado para a glória de Deus. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quem é você em Cristo? Quem é você no seu dia a dia? O que você faz no seu dia a dia? Ele disse, eu sou eu mesmo, o cego disse. Que você seja uma bênção na vida das pessoas. Hoje nós vamos para nossas casas, alguns vão sair, outros vão, né, para algum, não sei, rancho, sítio, a descansar um pouco, né? Eu vou para o meu rancho daqui a pouco, pegar minha caminhonete, já vou em direção ao meu rancho, né? Vou descansar um pouco. Mas quem que eu vou ser lá? Eu não tenho rancho, tá, irmãos? Estou brincando. E nem caminhonete. Mas quem que eu sou? Quem que eu sou? No meu dia a dia, amanhã, onde eu vou estar? Então tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Faz parte da minha identidade. Se eu sou aqui, eu sou lá também. Se eu faço diferença aqui, eu vou fazer a diferença aonde eu estiver, porque Cristo está comigo. Cristo está me dando forças o tempo todo. Cristo tem me protegido, tem me guardado, tem me reafirmado a minha identidade. Olha, agora você tem um propósito de vida. Você tem uma expectativa de vida aqui nessa terra. Você pode viver com perspectiva de eternidade, que quando você morrer, você vai vir morar comigo. Eu não vou para esse lugar de maldição, de perdição, não. Eu vou para um lugar eterno, um lugar de abundância, um lugar pleno. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe muito. Você que nos assiste também, se está passando por momentos assim, tem um encontro real com Cristo, Jesus pode trazer cura, como nós ouvimos aqui nessa noite. Jesus cura. Só que, além da cura, Jesus pode te salvar também. Ele pode trazer sentido para a tua vida. Ele pode trazer aquela paz que você tanto necessita para o teu coração. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus? Quem sabe você está passando por aquilo que, de repente, você ouviu alguma coisa nessa noite, que você está vivenciando. Então, feche seus olhos nessa hora e comece a orar ao Senhor. Quem sabe é momento de conversão. Pastor, eu não sei fazer, como que eu faço isso? Ore ao Pai. Ore dizendo para Ele, Senhor, eu tenho feito coisas absurdas às vezes aqui nessa terra. Eu necessito, eu estou me arrependendo agora. Eu necessito desse arrependimento.
Eu quero me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir morar no meu coração e me dar vida eterna. Que você possa receber isso. Possa receber essa palavra de Deus no seu coração. Quem sabe você está necessitando de uma cura. Olha o Senhor, irmão. Esse Deus que é maravilhoso, Ele pode te curar. Ele pode te libertar de vícios que às vezes você não está tendo vitórias. Ele pode fazer isso. Mas eu acredito que Ele pode fazer. Eu tenho autoridade para fazer isso. Porque agora Jesus Cristo mora dentro do meu coração. O Espírito Santo habita em mim. Então isso tudo vai ser mudado. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, obrigado, porque um dia nós tivemos, ó Deus, um encontro real com Jesus, nós nascemos de novo. E assim como nós aprendemos nessa noite, ó Pai, como a cura desse cego de nascença, ele foi curado. Ó Deus, aqueles que necessitam, ó Deus, do Senhor nessa hora, tenha misericórdia, Pai. Nós sabemos que o olhar do Senhor é diferente. O Senhor tem nos dado esperanças aqui nessa terra, ó Deus. Até que o Senhor venha, nós queremos ter esperança. Esperança de acreditar que o Senhor está conosco, que nós cremos nisso, ó Pai. E abençoe cada um de nós, ó Deus. Abençoe aqueles que nos assistem. Que possamos ser dias maravilhosos aqui nessa terra, ó Pai. Porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Senta só um pouquinho mais uma vez, só para você descansar um pouquinho. Nós já estamos finalizando, tá? É só alguns avisos que nós vamos passar aqui. Nós estamos convocando os irmãos para amanhã, na sua casa, você possa ter um tempo de 5 minutos, 5 minutinhos apenas. As igrejas brasileiras, né, estão movimentando essa convocação para amanhã, orar pelo menos 5 minutos em favor do nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Ninguém quer morar num lugar onde há guerras o tempo todo, há doenças o tempo todo. Ninguém quer isso. A gente quer um país bom para a gente morar. Então vamos clamar a Deus. Amém? Posso contar com você ou com vocês? E amanhã tira esse tempinho para orar ao Senhor. Nós também, não sei se foi passado na hora dos dízimos, graças a Deus essa semana passada, né? A gente já falou, mas nós conseguimos, porque foi uma luta, irmãos, conseguir isso aqui na pandemia, ter uma conta bancária da igreja. Mas graças a Deus, Deus tem sido fiel. Então tem contribuições aqui até a agência, no Banco Bradesco, conta corrente, se você desejar contribuir, tá bom? Dizimar, ofertar, fica à vontade. Essa é a conta da igreja, graças a Deus. A igreja está caminhando, né? Agradeço os irmãos que têm nos ajudado. Aqui especificamente o Rafael na luta lá, né? Com o banco, o tempo todo, mas graças a Deus deu certo. Dia 20 de setembro, a Rosa que está ali no fundo, o Fábio, pensa no dom, no talento de cozinhar. O que Deus não deu para mim, deu de sobra para esses dois. Então a Rosa está fazendo macarrão de forno, vai ser 1 quilo por R$25, irmãos. Mas está caro, irmão, não posso falar isso, eu não posso. Porque às vezes eu gasto isso brincando, ou mais, né, num lanchezinho. Então é para ajudar a obra, tá bom? É para a gente engajar mais na obra. Vai ser dia 20 de setembro, das 10 às 11h30 da manhã. Vai ser no domingo. Ou também no sábado, que vai estar acontecendo o ensaio. Aí vai ter alguns irmãos aqui. Vai ser aqui na casa ao lado, tá? Que é a casa da igreja. Vai ser das 17 horas às 18. Se você também se preferir pegar no sábado à noite, você fica à vontade. É isso mesmo, Rosa? Fábio? Tudo certo? Então, é uma delícia, irmãos. Pode confiar em mim. Compre sem medo. Se você não, hoje eu não vou comprar, mas, não gosto. Abençoe alguém. Compre para alguma pessoa. Mas eu não tenho. Irmãos, nós temos. Deus tem nos dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Você pode acreditar nisso. No curso de integração, converso com a minha esposa. Nós estamos, né, se você deseja conhecer um pouco mais da doutrina, a teologia que a igreja, né, acredita, é uma doutrina bíblica, é uma teologia bíblica, não foge nada da palavra. Nós não acreditamos em algo que é inventado. Então procure minha esposa para fazer o curso de integração, por gentileza. Próxima tela, o Quilo do Amor. Quero agradecer
pessoas que têm abençoado, né, vidas através do Quilo do Amor. A Joelma veio de manhã, depois qualquer coisa, procure minha esposa. Temos algumas cestas aí lá, né? Tem algumas cestas básicas. Graças a Deus, a gente não precisa recorrer a outros órgãos. A igreja, os irmãos, que eu quero dizer, têm se manifestado, têm doado. Então a gente pode suprir essa necessidade. Culto de quarta somente online ainda, tá bom? Por conta da pandemia, mas em breve estaremos retornando. E nosso culto de domingo, às 9 da manhã, às 19 horas. Hoje de manhã deu uma turma boa também, graças a Deus. E agora, obrigado porque você veio. Óbvio, amanhã é um feriado e muitos prolongam, né? Muitos estão viajando também. Mas obrigado porque você veio, tá bom? Que o Senhor te abençoe aí, dê dias maravilhosos na presença dEle. Amanhã, quem vai trabalhar amanhã? Quem vai ser o sortudo de trabalhar amanhã? Eu estou levantando a mão porque eu vou também, irmãos. Leitura também Não, vamos colocar em pé, irmãos? Alguns falam que o pastor não trabalha, né? Eu convido aqueles que falam isso a passar um dia só. Acho que um dia tá bom. Acho que um dia já dá. Uma investida do diabo na casa de alguém, ele já some rapidinho. Eu não quero ser pastor mais. Não é fácil, não. Na hora que vê algumas situações ocorrendo, por isso que é chamado. Por isso que é convocação não. É vocação, não é profissão, tá? Então, pastor é vocação, é chamado mesmo, senão a pessoa não fica. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, obrigado por esse dia, ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ministrado, ó Pai, o Senhor tem dado forças a cada um de nós, o Senhor tem fortalecido as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, aquelas que nos acompanham, ó Deus, pelas redes, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, para que possamos ter uma noite abençoada, um feriado abençoado, ó Pai, esteja protegendo cada um de nós e abençoando nossas famílias, ó Deus, que nossa família seja graciada pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que Satanás não alcance vantagem sobre nós, para que a Tua palavra, ó Deus, permaneça no nosso coração, para que possamos estar crescendo sempre no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Levante suas mãos aos céus em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, e com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Deus te abençoe, vá em paz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até mais, muito obrigado.